Olá, boas-vindas a mais uma análise visual. Hoje, o nosso foco é descobrir como construir um hábito espiritual diário que seja de fato sólido e sustentável. Vamos destrinchar o documento Como Fazer um Devocional Bíblico, transformando aquelas diretrizes fundamentais da fonte em um passo a passo bem claro e direto. A ideia aqui é entender a mecânica por trás dessa disciplina diária. Vamos lá descobrir exatamente como estruturar esse momento? Nossa análise de hoje está dividida em 5 partes essenciais. Primeiro, o que é um devocional. Segundo, os 6 passos práticos. Terceiro, o plano de leitura semanal. Quarto, dicas para manter a constância. E para fechar, o verdadeiro objetivo. Então, entrando na nossa seção 1, o que é um devocional? A fundação da prática. Bom, a definição que o texto original traz é absolutamente cristalina, sem qualquer margem para ambiguidades. Um devocional é conceituado como um momento diário de comunhão com Deus. Mas aí fica a grande questão, não é? Como essa comunhão acontece na prática? É o seguinte, ela ocorre através de 3 pilares inseparáveis: a leitura da Bíblia, a oração e a reflexão. O material deixa super claro que esses 3 elementos atuam como a fundação essencial para absolutamente tudo o que vem a seguir. Pensa bem, sem a oração, a leitura corre o risco de virar um mero estudo acadêmico. Sem a leitura, a reflexão perde a base na verdade do texto. É exatamente a combinação simultânea e intencional desses 3 pilares que cria a verdadeira prática diária. Seção 2. Os 6 passos práticos. O método diário. O método que estamos analisando divide a prática em 6 passos bem sistemáticos. Escolher um horário, orar antes de ler um trecho, meditar, anotar e, por fim, orar finalizando. O grande pulo do gato aqui é notar a micronarrativa, ou seja, aquele fluxo lógico que se forma entre um passo e outro. O primeiro passo, que é reservar um horário fixo sem distrações, cria o ambiente perfeito, um verdadeiro oásis de foco. Se a gente não prepara esse terreno blindando o nosso tempo, os passos seguintes de oração e leitura provavelmente vão ser engolidos pela agitação natural do dia a dia. Literalmente, tudo começa com a decisão prática de separar o tempo. Agora vamos detalhar um pouquinho mais o terceiro passo, que é o momento da leitura em si. O texto base faz uma ressalva importantíssima sobre o contexto na leitura. A recomendação é ler um capítulo inteiro ou pelo menos uma pequena passagem que faça sentido. E o detalhe de ouro, que inclusive se conecta com o passo anterior, é o ato de pedir sabedoria a Deus para compreender a palavra, mas sempre observando rigorosamente o contexto ao redor dos versículos. Ler frases soltas, sem considerar o cenário literário e histórico, pode levar a graves mal-entendidos. Respeitar o contexto é aquele mecanismo de segurança que garante uma compreensão fiel à intenção original do texto. Passando então para o quarto passo, a meditação. É aqui que encontramos o grande diferencial que transforma uma leitura passiva em um engajamento ativo, analítico e profundamente pessoal. Para meditar corretamente, o material sugere fazer 3 perguntas fundamentais ao texto recém-lido. Primeira, o que Deus está dizendo? Segunda, o que aprendo sobre Deus? E terceira, como aplicar isso hoje? É vital perceber que essas não são perguntinhas retóricas só para passar o olho rápido. Elas exigem uma pausa cognitiva, uma análise cuidadosa para garantir que a mensagem saia da teoria e encontre espaço imediato na nossa realidade prática. E logo depois desse momento de reflexão profunda, entra o quinto passo, a anotação. Para documentar os pensamentos, consolidar o aprendizado e dar aquela força para a memória, o documento recomenda registrar 3 coisas bem específicas: os versículos importantes que mais chamaram a atenção, os aprendizados que surgiram daquelas perguntas que acabamos de ver e, por fim, os pedidos de oração. Esse registro físico é o que tangibiliza os pensamentos que estão voando na cabeça, organiza as ideias e acaba servindo como um diário de progresso que a gente pode revisitar meses ou anos depois. Para fechar esse ciclo diário com chave de ouro, temos o 6º passo, a oração final. É isso que completa perfeitamente o arco, voltando lá para o princípio da comunhão. Essa oração de fechamento é estruturada em 4 direções muito claras. A instrução é agradecer pelas bênçãos, confessar os pecados reconhecendo as falhas, apresentar os pedidos pessoais para a vida cotidiana e um ponto muito destacado, interceder por outras pessoas. Basicamente é o momento de entregar tudo aquilo que foi processado e refletido durante os intensos passos anteriores. Chegamos à seção 3, plano de leitura semanal, um roteiro para os 7 dias. Sabe aquela dúvida paralisante de por onde eu começo a ler hoje? Pois é, para eliminar isso de vez, o documento fornece um roteiro estruturado incrível. Olha só, na segunda-feira a leitura foca na poesia e adoração dos Salmos.
Na terça, a gente mergulha na vida de Jesus através dos evangelhos. Quarta é dedicada à sabedoria prática de Provérbios. Quinta-feira é dia de ler as cartas e a teologia aplicada. Na sexta, acompanhamos a história da igreja no livro de Atos. No sábado, tem um espaço livre para explorar outras partes do Antigo Testamento. E o domingo é sabiamente reservado para uma revisão do que foi anotado na semana e para a oração. O fantástico desse plano é que ele zera o atrito da indecisão e, ao mesmo tempo, oferece uma dieta literária perfeitamente equilibrada. Seção 4. Dicas para manter a constância. Como proteger o tempo dedicado. Aqui estão as melhores práticas diretas e contundentes para blindar o momento do devocional. O primeiro ponto é buscar a consistência. A mensagem do texto é que a constância e a regularidade valem 1000 vezes mais do que ler um volume enorme de uma só vez. O segundo ponto é crucial: eliminar as distrações. Em um mundo governado por notificações apitando o tempo todo, silenciar os aparelhos durante aquele horário é vital para a coisa funcionar de verdade. Terceiro, usar um caderno. Ter um meio físico para fazer as anotações ajuda demais a solidificar o foco e afasta a tentação de pegar o celular, que fatalmente vai levar à distração. E quarto, praticar o que se aprende. A verdade é que o engajamento continua alto quando o estudo encontra aplicação real na vida. Ou seja, a consistência se torna natural quando a gente percebe que a leitura está de fato moldando as nossas atitudes ao longo do dia. E, finalmente, a nossa seção 5. O verdadeiro objetivo. Muito além da informação. Pessoal, existe um contraste muito nítido aqui entre adquirir conhecimento e fortalecer relacionamento. A conclusão do material faz questão absoluta de diferenciar a mera aquisição de fatos intelectuais do objetivo supremo da prática devocional. Prestem atenção nisso. O alvo principal nunca é apenas acumular um vocabulário teológico vasto ou dominar dados históricos. O verdadeiro objetivo é, invariavelmente, fortalecer o relacionamento com Deus e viver a palavra diariamente. Acumular conhecimento só por acumular, desconectado de um relacionamento, simplesmente perde o sentido nessa estrutura. Por isso, os 6 passos práticos e o plano semanal não são o fim em si mesmos, mas sim as ferramentas facilitadoras para aprofundar essa conexão vital. Para finalizar nossa análise, fica uma pergunta instigante. Como a palavra será aplicada na prática diária hoje? Essa é uma reflexão poderosa que convida à ação imediata e pessoal. Afinal de contas, a eficácia e a beleza de um guia tão bem esquematizado não estão apenas em entender intelectualmente o método, mas em permitir que esses passos orientem escolhas e comportamentos de hoje em diante. Que esse questionamento sirva de estímulo para que o aprendizado sempre se converta em uma prática viva, constante e cheia de propósito. Um abraço e até a nossa próxima análise.